Copa do Mundo está há quase um século mudando a vida de bilhões de pessoas e é por isso que é considerado um dos eventos mais importantes da história do esporte. E também pelo fato de que o efeito que traz nas nações e nas pessoas, principalmente, é algo inigualável. Quando a gente observa que cada emoção que vem na lágrima da pessoa, quando uma seleção extremamente sem tradição no campeonato se classifica, é algo extraordinário. E isso está se tornando cada vez mais normal, uma vez que a gente observa o fato de que a próxima Copa de 2026 terá mais de 40 seleções. Já temos histórias como a de Curaçao, de Haiti, de Cabo Verde, por exemplo, que são extremamente extraordinárias. E contaremos nessa série O Mar de Copas como que surgiu a Copa do Mundo e como que será a Copa do Mundo de 2026 no último episódio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like no início do vídeo, se inscreve no canal e aperte o sininho das notificações para que não perca nenhum vídeo. Então chega de enrolação e bora! No início do século XX, quando o futebol já tinha se tornado um esporte extremamente popular em diversos países da Europa, tinha uma coisa que incomodava muitos deles, que era o fato de não existir regras totalmente fixas por alguma instituição. O que isso significa, Davi? Que muitos países tinham suas próprias regras, por exemplo, de tempo, de organização, até mesmo de tipo, alguns podiam pegar a bola na mão e outros não. Então isso era uma bagunça tremenda. E daí surge a ideia de criar a FIFA. No dia 21 de abril de 1904, surge essa instituição que era para organizar mais essa questão futebolística com integrantes de 7 desses países mais conhecidos pelo futebol, que tinha, por exemplo, França, Inglaterra, Espanha, Dinamarca, Bélgica, diversos países aí sendo representados por esses caras justamente para resolver esses problemas. E desde o início dessa instituição, da FIFA, já existia um grande desejo deles de criar um campeonato intercontinental envolvendo países, ou seja, uma Copa do Mundo. Só que isso parecia impossível na época porque as questões de organização ainda não eram bem definidas, afinal a gente está falando de início do século passado, então não é nada fácil naquela época. As coisas de viagem era muito mais difícil porque era muito a longo prazo, a gente não tinha aquela tecnologia absurda dos aviões, a maioria das pessoas tinham que viajar de barco, então cara, isso daí é um absurdo, então só em pensar em criar um campeonato já era um bagulho muito difícil, tá ligado? E quando acontecia jogo de seleção, que era um negócio muito raro naquela época, era entre países que eram extremamente próximos. O primeiro que aconteceu foi em 1872, no qual a Inglaterra empatou com a Escócia em 0-0. Então você consegue perceber que são dois países do Reino Unido, então são bem próximos mesmo. Isso quando rolava, porque até quando era próximo acontecia muitos problemas assim, de chegar jogador, não chega. Enfim, era uma doideira total naquela época pensar em qualquer campeonato envolvendo a seleção. E voltando para os problemas da FIFA, com essa questão de não conseguir organizar um campeonato internacional de seleções, ela tem a brilhante ideia, jogar essa responsabilidade toda para as Olimpíadas. Mas como naquela época a comunidade de jogadores profissionais era muito pequena, acabou que eles cederam a oportunidade de jogadores jogarem o campeonato apenas sendo amadores. E isso foi bom em alguns sentidos, porque algumas seleções conseguiram furar um pouquinho essa regra e incluir alguns jogadores profissionais. E uma delas foi a seleção uruguaia e algumas das seleções sul-americanas. O que aconteceu? Houve um certo destaque deles, principalmente da uruguaia, que na década de 20, né, já estamos chegando nesse período aí, o Uruguai se destaca bastante ganhando as Olimpíadas de 24 e a de 28. E como era o único campeonato relevante daquela época envolvendo seleções, a seleção uruguaia começou a ser chamada de máquina celeste, de melhor seleção do mundo, e realmente era, afinal era a única premiação, a única competição, então nem tinha como discutir muito, entendeu? Isso só aumentou a pressão em cima da FIFA para criar um campeonato mundial. Até porque não era só a seleção uruguaia e as sul-americanas que estavam começando a se destacar. Como as Olimpíadas começou a virar o grande banner do futebol, começou a se popular ainda mais esse esporte no mundo inteiro. Então a FIFA se sentiu bastante pressionada para criar a Copa do Mundo rapidamente, criar campeonatos mais profissionalizados. Enfim, foi uma bagunça total em cima da FIFA para criar já um campeonato extremamente importante e relevante. Então, somando o crescimento do futebol uruguaio, mais o interesse mundial por mais coisas sobre futebol, por mais entretenimento, a FIFA se vê na obrigação de anunciar ainda em 1928
que haveria a Copa do Mundo em 1930, sendo um dos anúncios mais históricos da história do esporte. Voltando aqui para a camisa da seleção brasileira, da pentacampeã mundial, que nem sonhava em ser tudo isso, né, naquela época, porque a gente vai entrar um pouquinho de como era o futebol no Brasil naquele momento. O futebol chega por via dos ingleses no fim do século XIX, tem um desenvolvimento muito grande nas áreas de maior concentração financeira e capital, principalmente, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil no momento, São Paulo era uma das grandes capitais financeiras, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas, mas já tinha alguns clubes que já estavam começando a surgir, como o Fluminense e Ponte Preta, e quando tinha jogos da seleção brasileira, que eram meio raros, mas acontecia, geralmente eram jogos em que juntavam as seleções de Rio de Janeiro e de São Paulo, ou às vezes apenas do Rio de Janeiro, como foi nessa Copa de 30. Então, né, um destaque muito grande, porque naquela época a Federação Paulista não concordava um pouco com que o Brasil, né, a CBD, que era a CBF do momento, queria. Então só chamaram a seleção do Rio de Janeiro e deixaram a seleção paulista de fora. Só foi um jogador do Santos para essa Copa do Mundo que foi inscrito como jogador do Flamengo. Agora voltando para essa parada mais mundial, falando sobre a Copa do Mundo como um todo. E um dos países que se oferece a pagar despesas, a criar um estádio monumental, literalmente, para a competição, para conseguir também comemorar o dia do centenário da independência, foi o Uruguai, cara. O Uruguai começou a se sentir completamente na responsabilidade de conseguir fazer o campeonato e a FIFA viu. Tá aí, cara, é esse o momento da gente conseguir popularizar de vez o esporte no mundo inteiro. Mas entusiasmo não é tudo. Apesar do Uruguai ter conseguido se oferecer a sediar a Copa do Mundo daquele ano, como realmente foi, né, de 1930, teve muitas barreiras que acabaram praticamente impedindo a existência da competição. E que bom que aconteceu, né? Porque aconteceu coisas de tipo, a maioria das seleções europeias convidadas não conseguirem ir para a competição pelo fato de que para você conseguir ir naquele momento, sendo uma seleção europeia, você tem que fazer uma viagem de 15 dias de navio. Como eu falei, não era fácil fazer viagem de avião. Na verdade, praticamente nem existia ainda, porque a maioria dos aviões eram usados apenas para a guerra. Então, meu irmão, era uma parada muito louca. Os únicos países europeus que realmente foram para a competição foram França, Bélgica, Romênia e Iugoslávia. Pouquíssimas seleções mesmo. O critério usado para convidar os países era de países aliados à FIFA. E tivemos dos americanos, né, os convidados sendo Argentina, Chile, Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Peru, México, Estados Unidos e Costa Rica, que foi a única que não aceitou, não conseguiu participar da competição. O formato era fácil e simples de entender, só vou pegar uma colinha aqui para falar com umas informações mais completas. Tinha 13 seleções, 4 grupos, apenas o campeão de cada grupo ia para a semifinal, e naquela época não tinha cartão, não tinha substituição e sem mata-mata longo, ou seja, era futebol raiz mesmo, tá? Com o regulamento montado, chegamos ao momento de fazer os grupos e tivemos Argentina, Chile, México e França no primeiro. E, cara, nesses grupos aí teve um pouquinho de diferença entre todos, porque nesse primeiro teve 4 seleções e foi o único que teve 4, o resto teve todos 3. O do Brasil teve Brasil, Iugoslávia e também Bolívia. E, cara, a seleção brasileira, como eu falei, era formada em sua grande maioria por jogadores, por atletas do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Na verdade, no início foi muito mais jogadores do Rio de Janeiro, mas enfim, foi assim que o Brasil foi para essa primeira Copa do Mundo. No terceiro grupo tivemos a presença de Uruguai, Peru e Romênia, e no quarto tivemos a presença de Estados Unidos, Paraguai, se eu não me engano, Paraguai e Bélgica. E, cara, se você prestou atenção na parada que a gente falou sobre as Olimpíadas, você conseguiu perceber que as seleções sul-americanas se destacaram muito mais, e foi justamente um desses os motivos que acabaram pressionando ainda mais a FIFA para que ocorresse sim a Copa do Mundo nesse ano de 1930. Então, cara, tivemos uma grande predominância dessas seleções sul-americanas, apenas o Brasil não foi o que passou. E até as seleções, vamos dizer, americanas num geral, porque os Estados Unidos jogavam bem naquela época e conseguiu passar no seu grupo em primeiro.
passando para as semifinais, o Uruguai passou no seu grupo em primeiro, deixando o Peru apenas em último e a Romênia sim em segundo. O Brasil ficou em segundo no seu grupo e a França, que fez uma boa fase de grupos, conseguindo fazer uma goleada de 4-1 na primeira rodada, não foi páreo para a Argentina, que na época não tinha Messi nem nada, mas ainda assim já era uma boa seleção. Como eu falei, as seleções sul-americanas eram muito boas e era justamente por isso que surgia todo esse favoritismo. Já tivemos as semifinais já montadas. A Argentina conseguiu passar e enfrentar os Estados Unidos nas semifinais e, cara, foi um jogo tranquilo. A Argentina dominou o jogo tecnicamente com dribles absurdos, assim, um futebol de outro nível. Aquela pitada de futebol sul-americano e atropelou por um placar de 6-1 numa semifinal de Copa. Exatamente isso, na semifinal de Copa do Mundo. Enquanto o Uruguai, do outro lado, tinha que enfrentar o todo poderoso Iugoslávia, né? Que naquela época era uma potência e chegou, sim, a disputar campeonatos muito importantes naquela época. Então, por isso, não era tão absurdo assim a gente ver eles ali. Até porque o Brasil, sendo uma seleção sul-americana, não foi páreo para essa seleção europeia, que já estava em uma ascensão muito grande ainda naquele momento. E mesmo assim, o Uruguai não tomou conhecimento dessa seleção e acabou fazendo um placar absurdo de também 6-1. Também dominando a partida, sempre fazendo dribles, sempre se destacando muito mais. Enfim, a final seria também sul-americana, como se fosse uma final de Copa América, simplesmente Uruguai e Argentina. E se fosse hoje em dia, então, caraca, eles têm uma rivalidade muito grande até hoje. O Uruguai ainda tem uma boa quantidade de Copa América e a Argentina é a maior campeã, então com certeza encheria o estádio mesmo. O dia era 30 de julho de 1930. E, cara, era uma partida que tinha tudo para se tornar histórica, como realmente a gente já hoje consegue tomar conhecimento, porque a Copa do Mundo é fácil dizer, né? A Copa do Mundo é um dos campeonatos mais importantes do esporte no geral. Nunca teve um campeonato que unisse tantas pessoas a um mesmo objetivo como ela. E, cara, foi uma partida muito apertada. Foi um jogo em que a Argentina começou abrindo o placar e o primeiro tempo 2-1. Mas, mano, antes da gente falar sobre o segundo tempo, né, eu falei bem pouquinho sobre esse primeiro tempo, porque a gente não tem muitas imagens, nem muitas estatísticas, né? Enfim, cara, é um absurdo a gente perceber que teve que surgir muitas pessoas, muita coisa aconteceu nesse meio tempo do futebol, tanta coisa evoluiu. Tipo, se a gente pegar R$2 hoje, vale muito dinheiro lá atrás, mas hoje R$2 não vale nada, por exemplo, no euro, nem nada. Então qualquer coisa era muito para eles. As viagens não eram nada, muita coisa. Então, cara, a tecnologia, o futebol evoluiu bastante, mas é tudo graças a esse pouquinho. Tudo começou desse zero. E perceber que isso tudo começou por conta de alguns caras que pensaram em mudar uma parada que era praticamente impossível, que era com a ideia de profissionalizar o esporte no mundo todo, é um absurdo. E continuando, o Uruguai vai para o segundo tempo melhor, consegue fazer a virada, ganhando por 4-2 e, cara, tivemos o primeiro campeão do mundo. Como eu falei, não tem como a gente enrolar muito, estender como que foi essa partida, porque não tem muitas estatísticas. Então foi basicamente isso mesmo, tivemos a vitória do Uruguai por 4-2 e tivemos o primeiro campeão do mundo no centenário, com a presença de quase 90 mil pessoas. O estádio encheu de verdade e até hoje é considerado um dos maiores estádios de todos os tempos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi difícil de fazer muito pelo fato de não ter muitas estatísticas. E vai ter continuação dessa série, esse só foi o primeiro episódio. Então se você gosta desse estilo de vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para sempre chegar notificações sobre um vídeo novo no canal, se inscreva. Enfim, é aquele rolo todo que todo influencer tem que falar. Mas valeu, tamo junto e até a próxima.